Glória a Deus, boa noite, igreja. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no teu coração. Que Deus ele venha abençoar a sua vida, abençoar a sua família, abençoar os teus propósitos, abençoar tudo aquilo que você tem empreendido e tem colocado diante do Senhor. Hoje é quinta-feira, faz uma noite fria em São Paulo, 17 graus aí, né, a temperatura. E nós estamos nessa noite pretendendo sermos aquecidos pelo Espírito Santo, né? Sermos aí revestidos do poder, da graça, da misericórdia do nosso Deus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que Jesus Cristo entre no teu coração, entre no teu lar nesta noite. E que todas as respostas que você anseia receber de Deus, o Espírito da verdade, ele venha ministrar no teu coração. Que seja essa noite uma noite de cura, de renovo, de fortalecimento. Seja uma noite de fé, de aprendizado. E seja uma noite em que nós possamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Vamos fazer uma oração para que possamos dar início à ministração da palavra nessa noite. Amém. Querido Deus e Pai, nessa noite nós nos colocamos diante da presença do Senhor. Nós nos rendemos, Pai, diante da Tua santidade. Nós declaramos que não existe outro Deus além de Ti, que não existe, Senhor, outra rocha que conheçamos. Tu és a glória de Israel que não mente nem se arrepende. Tu és o nosso baluarte, Tu és o nosso escudo. A Tua palavra, Senhor, é vida e espírito para aqueles que a encontram. Nessa noite, meu Deus, faz forte ao cansado. Multiplica, Senhor, as forças daquele que não tem nenhum vigor. Entra, Senhor, dentro deste lar, dentro desta casa, que abre as suas portas através das redes sociais para receber da Tua palavra, para ser edificado e fortalecido, para ser alimentado pela palavra de vida, porque Jesus Cristo é a nossa esperança, é a nossa paz. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E nós nos alimentamos dele nesta noite. Espírito Santo de Deus, Tu és o nosso consolador. O Senhor conhece, Pai, cada coração, cada necessidade, cada vida que me assiste nesta noite. O Senhor sabe o que cada um e o que cada uma das Tuas filhas necessitam receber e viver e serem experimentados através do poder da Sua graça. Pai de amor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões, as nossas falhas, perdoa os nossos erros, Senhor. Traz edificação, exortação e consolo. Traz, Senhor, a repreensão da Tua palavra. Nos dá nessa noite uma porção de vida em abundância, pelo poder da graça e da misericórdia que há em Ti. No nome de Jesus nós oramos para a Tua glória. Amém e graças a Deus. Amém, igreja. Paz, pastora Keila, paz, William, Shirley, Deus te abençoe. Ana, Deus te abençoe. Rosângela, Jujuan, Jusneia, Aldo, Julinha, minha princesa, Deus te abençoe. A todos aqueles que estão conosco, presbítera Mariana, que Deus abençoe a vida de cada um e a vida de cada uma. Eu queria falar nessa noite um pouquinho sobre a sabedoria, e eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo de número 1. Nós vamos usar a vida do rei Salomão para falarmos um pouquinho de um assunto que é tão vasto, né? Um assunto que tem tanta riqueza, tanta informação. E nessa única hora que nós temos, a gente vai tentar ministrar aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para derramar como alimento nas nossas vidas nesta noite. Minha filha Julie, Deus te abençoe, princesa. 2 Crônicas, capítulo de número 1, versículo de número 1, diz assim: Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, pois o Senhor, seu Deus, era com ele, e muito o engrandeceu.
Falou Salomão a todo o Israel, aos capitães dos milhares e das centenas, aos juízes e a todos os príncipes em todo o Israel, cabeças de famílias. Foi Salomão e toda a congregação com ele no alto que estava em Gibeon, pois ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, o servo do Senhor, tinha feito no deserto. Ora, Davi tinha feito subir a arca de Deus de Kiriat-Jearim ao lugar que lhe havia preparado, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Mas o altar de bronze, feito por Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava em Gibeon, diante do tabernáculo do Senhor. Assim, Salomão e toda a congregação o consultavam ali. Salomão subiu ao altar de bronze perante o Senhor, na tenda do encontro, e sobre ele ofereceu 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: Pede o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão a Deus: Tu usaste de grande benevolência para com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra, dada a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me agora sabedoria e conhecimento para que possa sair e entrar perante este povo. Pois quem poderia julgar a este teu povo que é tão grande? Disse Deus a Salomão: Visto que houve isto no teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nenhum depois de ti terá. Assim, Salomão veio a Jerusalém do alto que estava em Gibeon, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Amém? Palavra de Deus ao nosso coração. Irmãos, nos dias do reinado do grande Davi, Meler Davi, o rei Davi, quando Deus exaltou seu trono, quando Deus colocou Davi numa posição muito elevada diante da nação de Israel, o rei Davi, ele teve muitas conquistas, ele teve muitas vitórias, mas o maior desejo do coração de Davi era, sem sombra de dúvida, fazer com que a presença de Deus, que estava distante de Jerusalém, distante do local onde ele governava, pudesse vir e pudesse estar onde ele se encontrava. A palavra do Senhor vai dizer em 1 Samuel que depois que os filhos de Israel foram derrotados pelos filisteus, os filisteus eles levaram a arca da aliança. E durante muito tempo a arca percorreu a terra dos filisteus e o próprio Deus usou a presença da arca, que simboliza a sua própria presença no meio do povo, para operar juízo e justiça, diante dos seus inimigos, que era o povo filisteu. Diante de tantas pragas e de tantas malignidades que os filisteus sofreram, eles devolveram a arca. E quando eles devolveram a arca, essa arca foi colocada na casa de um homem chamado Abinadab. Este homem morava numa região conhecida como Kiriat-Jearim, Baal Yodim. E ali ele foi consagrado um dos seus filhos, por nome de Eleazar. E este Eleazar ele ficou tomando conta da arca. E a arca permaneceu nessa terra por 20 anos. E enquanto isso, Davi ele está promovendo muitas conquistas, e quando ele entra em Jerusalém, na parte onde nem mesmo Josué havia conquistado, que era justamente a fortaleza de Sião, onde habitava um povo conhecido como Jebuseus, Davi, juntamente com seu exército, consegue entrar dentro da fortaleza, por baixo do canal das águas, no aqueduto, e ele consegue tomar a cidade de Sião, e então ele muda o nome da cidade, colocando como a Fortaleza de Davi. E depois que ele percebeu que Deus estava exaltando a sua vida, que Deus estava confirmando o reino nas suas mãos,
Davi ele teve o desejo de buscar a arca. Então, em 2 Samuel capítulo 6, nós vamos encontrar ali que Davi reuniu 30.000 homens escolhidos a dedo, juntamente com os levitas, com os sacerdotes, e ele foi ao encontro da arca. E o único erro de Davi foi não atentar para o que a lei de Moisés dizia. Então Davi ele desejou trazer a arca, a intenção estava correta, só não a maneira de realizar. E ele trouxe a arca numa carroça, né? A gente fala carroça, mas era um carro adornado, um carro preparado, junto com bois que estavam guiando ali aquele carro novo. E é interessante porque Eleazar, que era o responsável por cuidar da arca na casa do seu pai, ele não veio. Não se sabe ao certo se Eleazar ainda vivia ou se ele não teve condições, por alguma razão, de acompanhar a arca até Jerusalém. Então Abinadab confiou esse serviço a 2 dos seus filhos, né, a Uzá e Aiô. E a Bíblia diz que por conta de uma irreverência, em um momento em que aí os bois tropeçaram, né, no caminho, Aiô, que estava à frente guiando os bois, não percebeu que havia ali provavelmente uma depressão, um buraco na estrada, e o seu irmão Uzá, que vinha atrás, na melhor das intenções, tentou segurar a arca para que não caísse. E aí nós conhecemos a história de que Deus o feriu ali, a ira do Senhor se acendeu por aquela irreverência. Então Deus ele estava de alguma maneira tentando mostrar para Davi que não bastava apenas Davi reunir os seus milhares, Davi cantar com todas as suas forças, dançar com todas as suas forças, com todo tipo de instrumentos musicais. Davi precisava prestar atenção naquilo que a palavra dizia. Então Davi se enfureceu com aquilo, ficou chateado, colocou a arca na casa de um homem chamado Obed-Edom e voltou para Jerusalém. O fato é que durante 3 meses em que a arca esteve na casa de Obed-Edom, a palavra diz que Deus abençoou a casa de Obed-Edom. Então alguém foi informar ao rei Davi que Deus ele estava sim interessado em permitir com que a arca retornasse a Jerusalém. O que Davi precisava prestar atenção era no modo de fazê-lo. Então Davi ele passou a consultar a lei de Moisés e ele percebeu que somente os sacerdotes levitas tinham autorização para carregar a arca. Então ele foi novamente com os sacerdotes, com os levitas, com a sua comitiva, e a Bíblia diz que quando os sacerdotes começaram a levar a arca, eles davam 6 passos, paravam, colocavam a arca no chão, o sacerdote sacrificava ao Senhor. Então os outros sacerdotes levitas levantavam a arca, davam mais 6 passos, colocavam no chão, sacrificavam ao Senhor, e durante todo o percurso, até a tenda que Davi havia construído em Jerusalém, foi feito este ritual de sacrifício, de adoração a Deus. Dessa maneira, a Arca da Aliança foi introduzida, né, em Jerusalém, ao lado do palácio do rei. E depois que Davi deixou de existir, que Salomão passou a reinar, a palavra do Senhor diz que aqui em 2 Crônicas, capítulo de número 1, no texto que nós lemos, Salomão foi a um lugar chamado Gibeon, ou Gibeão, né, dependendo da tradução que você está usando aí. Nesses dias em que Salomão estava reinando, também nos dias de seu pai, mas já agora nos dias de Salomão, existiam muitos montes de adoração em Israel, mas existia um monte principal, uma colina principal, onde estava a tenda do encontro, a mesma tenda de Moisés, onde estava ali a pia de bronze que Bezalel construiu, onde estavam os candelabros, onde estavam as pias e os altares para os pães da proposição. Estavam ali todos os utensílios sagrados na tenda do encontro, né, que ficava em Gibeon, mas a Arca da Aliança estava em Jerusalém. E a palavra diz que Salomão reuniu a sua comitiva e foi até aquele monte, foi até a tenda do encontro, que era o principal ponto de adoração e de sacrifício. E Salomão, naquele dia, ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos. Bastante, né? E por conta desta atitude de Salomão, a palavra do Senhor diz que Deus veio responder
ao sacrifício de Salomão. Então, naquela mesma noite em que Salomão estava em Gibeon, junto com a sua comitiva, Deus veio até o encontro dele e Deus, num sonho, disse para Salomão: pede-me o que queres que eu te dê. E aí nós entendemos que Salomão ele vai fazer menção acerca do seu pai Davi, vai falar de toda a benevolência que Deus fez a Davi, e ele vai dizer que o desejo do coração dele é receber sabedoria. Agora, assim, irmãos, quando a gente lê esse texto, às vezes a gente pensa que Salomão pediu sabedoria porque ele era desprovido de outros recursos, e a única coisa que talvez ele deveria pedir naquele momento fosse sabedoria, justificando uma boa oração, como se ele estivesse dando uma de bom samaritano. Eu vou pedir sabedoria, eu não vou pedir outras coisas para Deus. Não, mas na verdade nós sabemos que Salomão ele já tinha o trono. Salomão ele já havia reinado a monarquia através de seu pai Davi. Salomão ele já tinha riquezas, porque Davi tinha os tesouros de Davi. Davi deixou uma herança muito grande para sua família. Então não era falta do trono, não era falta de dinheiro. Salomão ele tinha o exército de Davi, todo Israel. Imagine 12 tribos que agora serviam a Salomão. Quantos bilhões de soldados ele não tinha, fora os valentes de Davi, que agora não estavam mais guardando a vida de Davi, mas estavam guardando a vida de Salomão. Ele estava na fortaleza de Davi, na fortaleza de Sião. Ele tinha um lar, ele tinha a aprovação do povo. Então assim, não faltava nada para Salomão. Mas quando Salomão vai para diante do Senhor naquele sonho, e ele vai responder a oração, ele percebe que lhe falta algo que é primordial para que ele possa reinar, para que ele possa aprender a discernir entre o bem e o mal, para que ele possa aprender a julgar as causas com justiça. Então, por conta disso, por conhecer a história do seu pai, que era um homem temente a Deus, um homem que respeitava o Senhor, ele entendia que ele precisava chegar em um nível de conhecimento, de sabedoria, de virtude, de aprendizado, para errar menos e produzir mais. Para ser uma pessoa que operasse verdadeiramente a justiça de Deus na terra, porque, afinal de contas, ele era o rei que estava sentado no trono. Havia toda uma nação e uma grande expectativa, porque é muito difícil quando você tem que substituir alguém que já deixa um legado importante e um legado grande. A gente está falando aqui do rei Davi. Então como é que você vai substituir um homem desse? Você precisa realmente estar com um coração disposto. Então houve um temor muito grande. Salomão buscou diante do Senhor aquilo que lhe faltava. E o que faltava para Salomão, ele só poderia encontrar vindo do mundo superior. Porque até então Salomão tinha a inteligência, e todos nós, seres humanos, nós recebemos a inteligência, e a inteligência faz parte do mundo aqui de baixo, mas a verdadeira sabedoria, a sabedoria do Espírito Santo, somente Deus pode conceder a nós. E justamente esse foi o desejo do coração de Salomão. Eu estava estudando sobre isso hoje, e eu busquei algumas definições da palavra sabedoria. Sabedoria é qualidade de quem é sábio, qualidade de quem é instruído. Sabedoria é a qualidade daquele que possui conhecimento, é o acúmulo de verdade em nós, é uma inspiração recebida sobre as coisas sobrenaturais e sobre as coisas naturais, sobre as coisas humanas. Sabedoria também é a capacidade de discernir com bom senso o melhor caminho, a melhor decisão, agindo pela fé, embasada na palavra de Deus. Então isso são princípios encontrados, adjetivos encontrados na palavra de Deus acerca do que é sabedoria. E então, em cima disso, Salomão ele ora buscando justamente essas qualificações para que o seu reino seja verdadeiramente um reino que agrade a Deus e um reino que ele possa operar justiça
e operar a benfeitoria no meio do povo de Israel. Afinal de contas, a responsabilidade que está sobre os seus ombros é uma responsabilidade muito grande. Agora, existiam nos dias de Salomão pessoas que também eram capacitadas com sabedoria. Não é que não existia ninguém naquele lugar que não tinha sabedoria. Tinham pessoas ali que eram dotadas de sabedoria. Mas existe uma diferença entre uma sabedoria sobrenatural ungida, que é a sabedoria que Salomão recebeu, e uma sabedoria sobrenatural comum, que é o que nós vamos encontrar em 1 Reis, capítulo de número 4. Abre aí comigo a sua Bíblia. 1 Reis, capítulo 4, versículo 29. Assim está escrito: Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Verso 31. Ele era ainda mais sábio do que todos os homens, mais sábios do que Etã, Esraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E correu a sua fama por todas as nações em redor. Proferiu ele 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Discorreu acerca das plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota na parede. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente ouvir a sabedoria de Salomão, e da parte de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Então haviam outros homens sábios em seus dias, que receberam uma sabedoria também. A Bíblia dá aqui 3 nomes: Etã, Hermã e Calcol, que eram filhos de Maol. E esses homens eram sábios. E então Salomão, ele deveria, naquele momento que ele estava ali no monte em Gibeon, se lembrar dessas pessoas, se lembrar da sabedoria desses homens, e realmente perceber: eu preciso de uma sabedoria para poder lidar com as situações que eu vou lidar no dia a dia. É semelhante a nós que servimos a Deus, que temos, graças a Deus, homens que são extraordinários na nossa nação. Quando a gente olha a sabedoria de Luiz Hermínio, de Luciano Subirá, pastor Márcio Valadão, nossa, é uma série de homens de Deus, ungidos, capacitados, homens que têm um testemunho lindo, que têm um legado maravilhoso, e a gente se surpreende com o ensinamento, com a pregação desses homens, A gente vê uma sabedoria, um conhecimento, e a gente fala: uau, cara, esses caras parecem que vivem em outra dimensão, assim, de tantas revelações profundas que eles recebem do Espírito Santo. Mas existiam homens que buscavam essa sabedoria nos dias de Salomão, como exemplo aqui que nós lemos. E lá também em 2 Crônicas, capítulo 1, a gente leu sobre a vida de um homem chamado Bezalel. E a gente vai buscar um pouquinho da sabedoria que este homem recebeu nos dias de Moisés. Essa história está narrada no livro do Êxodo, capítulo de número 35. Vai falar que foi ele que fez o altar de bronze, a pia de bronze, aliás, que está contido lá em 2 Crônicas, capítulo 1. E não somente isso. Bezalel, ele fez muitas obras através do poder da sabedoria que recebeu de Deus. Êxodo, capítulo de número 35, versículo de número 30, está escrito assim: Então disse Moisés aos filhos de Israel: Vede, o Senhor chamou por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, para inventar obras artísticas, para trabalhar em ouro,
em prata e em bronze, em lavramento de pedras de engaste, em entalhadura de madeira, para trabalhar em toda a obra fina. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros, a ele e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Versículo 35. Encheu-os de habilidade para fazerem toda obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em estofo azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a do tecelão de toda sorte de obra, e a elaborar desenhos. Olha que fantástico. Capítulo 36, versículo 1. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo o homem hábil, a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço voluntário, conforme tudo que o Senhor tinha ordenado. Então Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe e a todo homem hábil, em cujo coração Deus tinha colocado sabedoria, isto é, a todo aquele cujo coração o moveu a se chegar à obra para fazê-lo. Então a gente percebe que Deus concedeu a Salomão uma sabedoria sobrenatural ungida, né? Uma sabedoria diferenciada, e realmente havia um propósito de Deus nisso. Deus concedeu a Bezalel uma sabedoria sobrenatural ungida, e essa sabedoria que Bezalel e alguns homens de Israel receberam foi uma sabedoria em que Deus ele trabalhou de uma forma muito sincronizada, né? Quase que por telepatia, se assim a gente pode dizer. Porque quando Moisés ele subiu ao Monte Sinai e ele permaneceu ali os 40 dias recebendo as tábuas da lei e todos os ensinamentos que Deus queria trazer ao seu povo que havia sido libertado do Egito, Deus permitiu com que Moisés entrasse no santuário de Deus. Eu não sei se o céu desceu ou se Moisés subiu, mas Moisés ele entrou dentro do santuário de Deus que está no céu, e Moisés viu ali todos os utensílios que depois ele fez uma réplica, né, para colocar na tenda do encontro, na tenda da congregação. Esse é um mistério que foge, né, à nossa compreensão. Está muito além da nossa capacidade de entender. Mas o fato é que Deus disse a Moisés: tudo que você ver e tudo que você ouvir, escreve, porque eu quero que você faça uma réplica igualzinho na terra. Então, dessa maneira, quando Moisés desce do monte, Deus disse a Moisés que iria escolher algumas pessoas e que Deus derramaria sobre essas pessoas uma sabedoria, né? E aqui o texto diz: o Espírito de Deus o encheu de habilidade, de inteligência, de conhecimento, e para que eles pudessem fazer todo tipo de obra de mestre, engenhosa, de bordador, de tecelão, de elaborar desenhos, de trabalhar no ouro, na prata, no bronze. Irmãos, e era mais ou menos assim. Moisés falava para Bezalel: eu preciso construir um candelabro. Bezalel não sabia o que era um candelabro, mas quando Moisés falava: eu quero construir um candelabro, é como se o pensamento de Moisés fosse transferido para o pensamento de Bezalel, e Bezalel deveria pegar ou riscar o chão ou escrever na parede, em algum canto, não sei, um papel, desenhar, dizer: é isso aqui que você quer? Moisés falava: isso é um candelabro, você vai fazer assim, e dava as instruções. Moisés falava: eu quero que você faça uma pia de bronze. Era uma transferência, né, de sabedoria. E dessa maneira, a mesma unção de sabedoria que estava sobre Moisés foi transferida para Bezalel, para alguns outros homens que Deus concedeu desta sabedoria, para que eles construíssem, para que eles tivessem a condição de fazer exatamente como Moisés havia recebido no Monte Sinai. Percebe o poder da sabedoria de Deus e aquilo que ele tem a condição de fazer, né, quando nós estamos alinhados com a sua palavra. Então, dessa maneira, nós entendemos que esses homens receberam de uma sabedoria sobrenatural, ungida, semelhantemente também a Daniel e aos seus 3 amigos
quando eles estavam na Babilônia. A Bíblia diz que Nabucodonosor os encontrou 10 vezes mais sábios, mais inteligentes, mais dotados de capacidade do que os outros que tiveram o mesmo ensinamento, fizeram a mesma faculdade, foram experimentados na mesma cultura dos babilônios e aprenderam da mesma maneira. Mas o fato era que o Espírito do Senhor estava sobre eles. E pelo fato do Espírito do Senhor estar sobre eles, eles receberam do poder dessa sabedoria. Agora, vamos falar um pouquinho acerca da sabedoria, né? Como que a gente recebe desta sabedoria, como a gente identifica essa sabedoria. Abre comigo a sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 9. Provérbios, capítulo de número 9. Tinha parado aqui o meu som. Provérbios, capítulo 9, vamos ler o versículo de número 8. Diz assim: Não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida te são acrescentados. O versículo de número 10 de Provérbios capítulo 9, ele fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas o que é o temor do Senhor? O temor do Senhor é odiar o mal. Quando nós odiamos toda a obra maligna, quando nós odiamos o pecado, quando nós odiamos tudo aquilo que fere o princípio da santidade de Deus, nós estamos tendo temor no nosso coração. Nós estamos respeitando o poder da palavra de Deus. Então, a gente olhando para esses homens que receberam tamanha porção de sabedoria, a gente vai perceber que o temor que esses homens tinham era a primeira plataforma, era o primeiro alicerce que fazia com que eles permanecessem a cada dia em humildade, em simplicidade e crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Olha o texto que nós lemos aqui. Se você repreender aquele que é um escarnecedor, aquele que não tem o temor do Senhor, ele vai te odiar, ele vai ficar com raiva de você, ele vai ficar com ódio de você, porque nele não há temor de Deus. Ele ama o mal, mas aqueles que amam a Deus amam o bem. Mas aí Salomão ele diz: se você repreender o sábio, ele vai te amar. Por quê? Porque você está trazendo ele de volta ao caminho da verdade. Você está discipulando ele para que ele permaneça na obediência, na simplicidade da fé, no temor e no tremor a Deus. Então isso faz com que a sabedoria venha sobre a nossa vida. Então, se nós estamos temendo ao Senhor, se nós estamos odiando o mal, odiando o pecado, lutando contra a nossa natureza caída, nos esforçando para termos um coração tratável, um coração humilde, um coração sincero, nós já estamos debaixo desta sabedoria de Deus, porque existe temor dentro do nosso coração. Amém? E a Bíblia continua dizendo, por exemplo, uma chave de prosperidade. Josué, capítulo de número 1. Como é que nós, depois que recebemos o temor do Senhor, andamos no temor do Senhor e recebemos da sabedoria de Deus, como é que a gente alcança a prosperidade na nossa vida? E a prosperidade não é dinheiro, a prosperidade é a ausência da necessidade.
A prosperidade é quando você está bem, quando você está em paz, quando você está alegre com Deus, alegre com a sua vida, quando a sua família está guardada no Senhor, quando mesmo no meio de uma situação difícil, de um problema, de uma adversidade, você está conectado com o Espírito Santo de Deus, o seu coração é próspero, o seu coração é realizado. Josué capítulo 1, versículo 8 diz assim: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite. Para quê? Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A chave da prosperidade que Deus entregou para Josué era que Josué devesse meditar na palavra de Deus. Meditando nas Escrituras, ele iria andar no temor do Senhor e ele também iria prosperar em todos os seus caminhos. Ele seria bem-sucedido. E não é esse o desejo de todo aquele que serve a Deus? Ser uma pessoa bem-sucedida, ser um exemplo na fé, ser uma pessoa que coopera com o reino, ser uma pessoa que abençoa vidas. Esse é o desejo do nosso coração, sermos bem-sucedidos para com Deus, para que através da nossa vida a gente possa abençoar outras pessoas. Mas a chave da prosperidade é não se apartar da palavra de Deus. Quando Adão, antes da queda no Jardim do Éden, quando ele recebeu o sopro de vida, quando Deus soprou nas suas narinas, toda essa palavra, irmãos, toda a palavra de Deus, todos os princípios da palavra de Deus, todos os princípios do reino de Deus foram colocados dentro de Adão. O seu DNA foi composto de tudo aquilo que são princípios da palavra de Deus. Mas, obviamente, depois da queda, quando Adão pecou, o seu espírito foi adormecido e o ser humano passou a ficar esquecido da palavra de Deus. Então Deus teve que fazer o quê? Teve que escrever num papel para a gente ler e para a gente não esquecer. Mas todos os princípios da palavra de Deus, eles estão dentro de nós. Eles são despertados quando o Espírito da verdade ele vem sobre a nossa vida. Então o que Deus estava dizendo para Josué era: Josué, o homem caído, ele tem o seu espírito adormecido. Então a minha palavra, os meus princípios, a minha verdade não opera nele. Mas a partir do momento que o meu espírito está sobre a sua vida, a chave da prosperidade para você ser uma pessoa bem-sucedida e fazer prosperar o seu caminho é não se apartar da tua boca, do teu coração, o livro desta lei. Assim como Moisés fazia, segue o mesmo exemplo, segue o mesmo caminho, vá na mesma sintonia que Moisés andava. Porque Moisés ele meditava na minha palavra, Moisés ensinava ao povo através da minha palavra, e com isso Moisés tinha sabedoria. Então uma chave de sabedoria para nós que andamos no temor do Senhor é meditarmos na palavra de Deus. Quando nós meditamos na palavra de Deus, tendo o cuidado de fazer conforme tudo que nela está escrito, nós fazemos prosperar o nosso caminho e nós seremos bem-sucedidos para a glória de Deus. Tiago, o irmão do Senhor, já quase no finalzinho da Bíblia, abre aí comigo. Ele também nos dá algumas orientações acerca da sabedoria. Tiago, capítulo de número 1. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 5, diz assim: Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então Tiago ele diz que nós precisamos ter fé. Olha a sequência, né? Nós tememos ao Senhor. Então esse é o princípio da sabedoria.
nós meditamos na palavra de Deus, e quando nós meditamos na palavra de Deus, o nosso coração recebe fé. Ao receber fé, a gente pede sabedoria a Deus para que a gente aprenda a tomar decisões, para que a gente possa agir da melhor maneira possível e sermos bem-sucedidos. Então, Tiago, ele nos ensina: peça sabedoria a Deus para resolver os problemas, para tomar decisões, mas quando você pedir desta sabedoria, haja em conformidade com a palavra de Deus. E para agir em conformidade com a palavra de Deus, a nossa fé precisa estar ligada à palavra. Então nós agimos em cima da palavra, nós agimos de acordo com a palavra, usando a fé que recebemos da palavra, para que essa palavra opere em nós resultados positivos. Então, andando no temor do Senhor, meditando na sua palavra, receberemos a fé. Então a gente pede sabedoria a Deus, que nos dá de forma liberal. Deus não censura a nenhum dos seus filhos. Então a gente recebe desta sabedoria, e ao receber dessa sabedoria, a gente anda em conformidade com a palavra para tomarmos decisões, para agirmos de acordo com aquilo que nós necessitamos. Ok? O Senhor Jesus, ele nos ensina no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de número 27, ele diz assim: qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e eles não fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: o que comeremos, que beberemos, ou como nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas estas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe de que a necessitais. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu chamo a sua atenção aqui para 2 detalhes. Primeiro, no início do culto, a gente leu sobre toda a grandeza de Salomão. Vemos toda a glória de Salomão, toda a sabedoria que Deus derramou na vida de Salomão. E aqui o Senhor Jesus, ele nos ensina, falando acerca da sabedoria que precisamos, que quando nós descansamos em Deus, quando nós confiamos em Deus, nós estamos permitindo com que a palavra de Deus trabalhe ao nosso favor, permitindo com que a palavra traga resultados para nós. Então pedimos a sabedoria, como o Tiago nos ensina, baseados na palavra que nós meditamos, como Josué foi instruído por Deus, tendo o temor de Deus no nosso coração, a gente percebe que essa sabedoria vai cooperar ao nosso favor para que a gente tome as decisões corretas. Mas ao tomar as decisões, ao ponto de chegar a hora de tomar as decisões, a gente não pode estar ansioso por coisa alguma, mas basear sempre a nossa fé em quê? Em buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas, porque se Deus veste os lírios do campo, se Deus veste as flores, Jesus estava ensinando, nem mesmo Salomão, que teve toda a sua glória, jamais se vestiu como um dos lírios do campo. Mas ele recebeu a sabedoria, ele recebeu o conhecimento, ele recebeu a instrução. Então, quando nós descansamos na palavra de Deus, buscando o seu reino, buscando a sua justiça, é certo que a fé vai cooperar com a palavra e a sabedoria de Deus nos ensinará a maneira como nós devemos agir. Essa palavra nos ensina. Ainda em Mateus capítulo de número 12, versículo 42, diz assim: a rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, pois veio dos confins da terra
para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Olha como é fantástico. Jesus, ele é a nossa fonte de sabedoria. Jesus, ele é aquele que derrama sobre nós graça e sabedoria. É interessante, irmãos, porque quando o apóstolo Paulo ele está escrevendo a igreja de Roma, quando ele está instruindo a igreja de Roma, no capítulo de número 11 aos Romanos, versículo 33, ele diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Mas olha como é fantástico, Profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Eu gosto muito de um texto que trata na NVI, que está no livro de Eclesiastes, capítulo de número 8. Eclesiastes, capítulo de número 8. A gente vai ler o versículo de número 1. Diz assim: quem é como o sábio? Quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado. Versículo 2. Este é o meu conselho. Obedece às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Não se apresse em deixar a presença do rei, nem se levante em favor de uma causa errada, visto que o rei faz o que bem entende, pois a palavra do rei é soberana, e ninguém lhe pode perguntar: o que estás fazendo? Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração do sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Portanto, há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele. Mas olha que fantástico, falando sobre o mistério da providência divina. Eclesiastes 8. Versículo 5. Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração do sábio, aquele que alcançou a sabedoria de Deus, saberá a hora e a maneira certa de agir. Virá sobre ele o quê? Um discernimento. Porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. É o que está escrito na palavra de Deus. Com tudo isso, eu quero dizer, para a gente fazer um resumo, porque a hora voa, que quando nós olhamos para a vida de grandes homens de Deus, como Salomão, como Bezalel, como Daniel, que receberam uma sabedoria sobrenatural ungida, a gente se surpreende com a sabedoria desses homens. Mas esses homens receberam um tipo de sabedoria para uma função especial, para uma função específica. Mas a Bíblia nos ensina, e se você ler Provérbios 1, 2, 3 e 4, eu te encorajo depois a ler, fala muito sobre a sabedoria, a gente vai perceber que a sabedoria de Deus ela está acessível a todo cristão sincero, a todo cristão que busca respostas para a sua vida. Essa ministração dessa noite é muito voltada para quem está perdido, para quem não sabe o que fazer da vida, para quem está desesperado, para quem perdeu o controle da situação, para quem está desorientado nos seus caminhos. Existe uma sabedoria de Deus. Essa sabedoria de Deus está em Jesus Cristo. Eu citei todos esses homens da Bíblia, mas nós estamos no tempo da graça e existe uma sabedoria que vem da parte do Senhor, que não é a mesma sabedoria desses homens, mas é o mesmo Espírito que libera também sobre nós dessa porção de sabedoria, que é onde a gente aprende a agir na hora certa
tomar decisões certas, entender a melhor hora e o melhor momento de ter o discernimento do propósito de Deus para a nossa vida. Então nós lemos Jesus nos ensinando em Mateus 6 que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma, porque isso vai trazer algo ruim ao nosso coração. A gente vai perder o sono, a gente vai perder a paz, a gente vai perder o controle, a gente vai perder tudo. Então a gente recebe uma sabedoria de Deus quando nós andamos no temor de Deus, quando nós odiamos o mal, odiamos o pecado, nós meditamos nas Escrituras, que é a fonte da sabedoria. Ao meditar nas Escrituras, a gente pede a Deus sabedoria, Deus nos dá sabedoria em cima da sua palavra, e a fé que recebemos dessa palavra faz com que a gente tome atitudes com discernimento, atitudes que são inspiradas por Deus, porque vem debaixo de uma revelação do Espírito Santo, e faz com que o nosso coração tenha paz, faz com que a nossa mente tenha calma, para que a gente encontre a melhor resposta e a melhor saída do problema. Então, Salomão, escrevendo aqui no texto que nós lemos em Eclesiastes capítulo 8, ele disse assim: existe quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal, porque o coração do sábio, aquele que alcança a sabedoria de Deus, discernirá o tempo e a maneira, porque tem para todas as coisas uma saída, uma solução, uma intervenção divina. E Jesus, a gente olha para a vida de Salomão e a gente vê a grandeza da vida de Salomão, e a gente se surpreende, né? Fala: uau, cara, que sabedoria é essa? Que conhecimento é esse? Que habilidade é essa que esse homem recebeu? Glória a Deus por isso. E eu disse, ele recebeu isso com um propósito específico. Mas Jesus nos ensina no Evangelho de Mateus capítulo 12. Salomão foi grande. No dia do juízo, quando todos nós estivermos diante do Senhor, a rainha de Sabá vai se levantar e ela vai ficar surpresa. Por quê? Porque ela esteve um dia diante de Salomão, ela viu a glória de Salomão, ela viu a sabedoria de Salomão, e nós vivemos hoje debaixo da glória de Jesus Cristo, a profundidade das riquezas insondáveis de Deus. E ela vai falar assim: como? Vocês estavam diante da verdadeira sabedoria, vocês estavam diante do verdadeiro conhecimento, da verdadeira vida, do verdadeiro poder, da verdadeira resposta. Eu estava diante de um homem pecador que recebeu sim uma sabedoria, e eu me surpreendi com a sabedoria dele, mas vocês estão diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E Jesus, que é sempre muito humilde, muito simples, ele diz: aqui está quem é maior do que Salomão. Então vocês percebem o nível que Jesus está nos levando quando ele diz assim: vocês estão assentados comigo nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poderes e dominadores. Então existe, irmãos, uma sabedoria a ser nos dada. E eu quero fechar essa palavra porque o tempo já está terminando. O Espírito Santo colocou aqui no meu coração, justamente em Provérbios capítulo de número 2. Pega isso no seu espírito nessa noite. Provérbios capítulo de número 2, versículo de número 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, entrega a sabedoria. Da sua boca vem o conhecimento e vem o entendimento. Versículo 7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, pois guarda as veredas do justo e protege o caminho dos seus santos. Olha como é fantástico. O Senhor, ele dá sabedoria. Da sua boca vem o conhecimento, vem o entendimento das nossas necessidades. Dessa confusão de rosto, dessa mente desorientada. Sintoniza sua fé na palavra de Deus. Volta para a palavra de Deus, porque está dizendo aqui: o Senhor dá, concede, libera sabedoria. Da boca de Deus, que é a sua palavra, vem conhecimento, vem entendimento, que é o discernimento para agir na hora certa. E ele reserva, irmãos, recebe isso. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos de coração. Provérbios capítulo 4, versículo 7.
A sabedoria é suprema. Portanto, adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possui, adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará. Abraça, e ela te honrará. Ela dará à tua cabeça uma grinalda de graça e uma coroa de glória te entregará. Provérbios 4, versículo 7. A sabedoria é suprema. E quem é a profundidade das riquezas insondáveis de Deus? Quem é a nossa sabedoria? É Jesus Cristo. Jesus é a nossa sabedoria. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se alguém tem falta de sabedoria, se você precisa enfrentar um problema, está enfrentando um problema, está enfrentando uma dificuldade, não sabe o que fazer, a resposta, a chave para destravar esse empecilho está em Jesus. A porta que ele abre, ninguém fecha, e a porta que ele fecha, ninguém abre. Então é assim, irmãos, aonde o nosso braço alcança, aonde o nosso braço consegue estender para resolver um problema, Deus não vai intervir, Ele não precisa intervir, porque a gente consegue dar conta da situação. Mas, se existe um problema que a gente não consegue resolver, que o nosso braço não alcança, então a gente tem que confiar em Deus e tem que pedir para o Senhor intervir na nossa causa. Mas o Senhor, Ele está disposto a fazer o quê? A nos dar uma sabedoria. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os justos, para os retos de coração. A sabedoria é suprema. E Jesus, ele disse, eu sou maior do que Salomão. Então existe da parte do Senhor, como ele diz, busque o reino, busque a minha justiça. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Temam o meu nome, meditem na minha palavra para que vocês prosperem e sejam bem-sucedidos na terra. E se você pedir da sabedoria, você não será censurado, não será censurada. Deus dá liberalmente porque Ele nos ama. Então a gente recebe da sabedoria, recebe a paz do Espírito Santo, recebe a compreensão, o entendimento, a calma para pensar. Encontramos a melhor maneira de agir, o tempo certo e o momento exato e oportuno para ir de encontro com aquele problema, se estiver ao nosso alcance, ou esperar a resposta divina e a sabedoria divina pela sua palavra para a gente andar em cima dessa plataforma segura. Então, por que a gente anda perdido, inseguro e disperso? Porque a gente não confia na palavra, porque a gente foge da palavra, a gente sai do caminho da sabedoria, a gente sai do caminho da verdade, a gente sai de onde não deveria sair e dessa maneira a gente fica perdido. Então, se você está perdido nessa noite, se você está perdida nessa noite, o meu conselho é: Jesus Cristo é a tua sabedoria. Ele é a nossa sabedoria. Vá para diante do Senhor. Peça sabedoria. Peça entendimento. Peça compreensão da boca de Deus. Vem o conhecimento e o entendimento. Vem a revelação. Vem o discernimento da boca de Deus, que é a sua palavra. Então, homens inspirados e ungidos receberam um nível de sabedoria e Jesus está dizendo: eu sou maior do que todos eles. Amém? Eu vou encerrar esse culto, está apontando aqui para mim 1 minuto e 52 segundos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a tua casa, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que as ricas consolações do Espírito do Senhor seja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Eu te abençoo nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo é a nossa sabedoria. Amém? Domingo que vem, às 19 horas, a gente se encontra novamente aqui, nosso culto da família, para a gente ser edificado e fortalecido novamente pelo poder da palavra de Deus, tá bom? E se você deseja contribuir com o nosso ministério, com a obra de Deus, aqui na página do Instagram nós temos as nossas contas de contribuição, tá bom? Acompanhe também a nossa série de mensagens especial do Dia das Mães. Existe todo um trabalho que foi realizado pela pastora Keila, pela diaconisa Ana Paula, que fizeram um trabalho excepcional, estão fazendo um trabalho maravilhoso de mensagens no YouTube. São 31 dias do mês de maio voltados, para as mamães da Bíblia. E tem sido mensagens edificantes, mensagens consoladoras,
palavras de sabedoria, para que a gente possa receber do Senhor e sermos alimentados no nosso espírito. Amém? Então siga-nos nas redes sociais, nós estamos no Instagram, no Facebook e no YouTube, MAP SRC. Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe, que Deus renove as tuas forças, volte para a palavra, esteja conectado com a palavra, com a sabedoria de Deus, que é Jesus Cristo. Beijo no coração, tchau.